Você já pandiculou hoje? Aliás, você sabe o que é pandicular? Até bem pouco tempo eu não sabia. Eu não sei se eu já comentei por aqui que eu faço leitura de artigos para a comunidade da minha mentora. E em uma dessas leituras eu tive a oportunidade de ler um artigo do Fernando Bertolucci, que falava sobre pandiculação e os seus benefícios para o corpo. Eu achei tão interessante a linha de pesquisa e de raciocínio do artigo que hoje eu decidi conversar com você sobre como a pandiculação pode ajudar o seu aluno a se livrar do acúmulo de tensões, dores e desconfortos do dia a dia. Você está no canal do Movimento Bio Integrado. Aqui transformamos a complexidade do corpo em movimentos simples, que atingem resultados respeitando os limites de cada um. Afinal, o seu aluno não precisa sofrer para ser feliz. Mas antes de mais nada, vamos entender o que é pandiculação. A pandiculação, essa palavra aí diferentona, ela é um termo usado para representar uma ação que é realizada naturalmente pelo corpo, tanto entre nós, seres humanos, como entre diversas espécies animais. A palavra pandicular, ela é um termo utilizado para representar o espreguiçar, o bocejar. Tá, mas como uma ação orgânica realizada pelo nosso corpo pode aliviar o excesso de tensão e melhorar os desconfortos do meu aluno? Afinal, espreguiçar não é mais uma ação do corpo, assim como respirar e digerir, por exemplo? A minha resposta para você é sim e não. Se você pensar pela lógica das ações orgânicas do corpo, sim, pandicular é mais um ato intrínseco, é mais um ato natural do corpo. Mas você já parou para observar que após espreguiçar e bocejar, parece que nós estamos mais alertas e prontos para realizar as nossas tarefas diárias? Agora, imagina se fosse possível reproduzir essa ação orgânica do corpo na aula de movimento ou em momentos do dia em que nós achamos necessário. Pois é, a ciência descobriu que o ato de espreguiçar e bocejar podem ser reproduzidos de forma intencional, usados para ajustar as tensões do corpo, reduzir as dores, aliviar os desconfortos e preparar o corpo para as ações do dia a dia. Bom, mas chega de delongas e vamos direto ao ponto. Quando nós falamos em pandiculação, é preciso entender que tanto o espreguiçar quanto o bocejar são formas de pandicular. O espreguiçar, ele é relacionado com o estiramento, o alongamento, a expansão de todo o corpo. Já o bocejar é o espreguiçar da musculatura da boca, do sistema respiratório e da parte superior da coluna. O bocejo, ele raramente aparece sozinho. E ele geralmente acontece de forma simultânea com o espreguiçar do corpo. Mas você sabe por que o corpo espreguiça? Antes de mais nada, nós precisamos lembrar que tudo o que acontece no nosso corpo, ele tem um porquê, tem uma função. E existem estudos que dizem que o espreguiçar e o bocejar, o pandicular, eles estão associados à função de despertar. E que quando nós pandiculamos, depois de um período de inatividade, o nosso sistema nervoso central ele é regulado, preparando o nosso corpo para responder aos estímulos ambientais, ou seja, para podermos desenvolver as nossas tarefas do dia a dia. Mas será que o espreguiçar ele só serve para a gente acordar o corpo pela manhã? Será que não pode ser usado também em outros momentos do nosso dia? Eu vou responder a essas perguntas contando uma passagem que eu tive com meu filho. Um outro dia, o meu filho estava deitado assistindo um desenho e eu chamei para fazer a tarefa da escola. Então ele falou para mim: "Peraí, mãe, deixa eu dar uma espreguiçadinha primeiro." Então ele espreguiçou o corpo todo, ele bocejou e quando ele terminou, ele falou assim: "Pronto. Agora eu já tô pronto, agora eu já posso ir." O meu filho, ele teve a necessidade de mostrar para o corpo dele que ele iria mudar de estado, que ele iria passar do repouso para uma atividade mais dinâmica.
ele teve a necessidade de preparar o seu estado de espírito, de despertar a sua mente para o que vinha pela frente. O mesmo nós podemos ver acontecendo com os animais. Por exemplo, o gato, o cachorro. Eles geralmente só se levantam de onde eles estão depois de pandicular o corpo. Eles se esticam todo e só depois eles saem andando. Um outro dia, assistindo a uma reportagem sobre boxeadores, eu vi um dos atletas se aquecendo. Mas o que me chamou bastante atenção foi que ele não estava apenas pulando no lugar e fazendo movimentos de dar socos. Ele esticava a coluna de um lado, depois do outro lado. Ele se espreguiçava para se preparar para a luta. Então eu comecei a reparar que o mesmo acontece em diversas modalidades, como por exemplo na natação. Se você já reparou que os nadadores eles também se espreguiçam antes de entrar na piscina? Sendo assim, se os atletas se utilizam da pandiculação para se preparar para a sua modalidade, por que os não atletas não podem fazer o mesmo para ajudar o seu corpo a realizar as suas atividades do dia a dia com mais facilidade? Mas deixa eu esclarecer uma coisa. Pandicular é alongar? De uma forma bem simplista, sim, o pandicular ele é o alongar. Aliás, na verdade, o alongamento ele é parte do pandicular e não o pandicular em si. O pandicular ele busca atender alguns critérios para conseguir cumprir a sua função. E esses critérios são os seguintes. Número 1, o ajuste das tensões internas por meio da utilização das forças de oposição. Número 2, o equilíbrio dos tecidos internos para que haja uma comunicação mais eficiente. E número 3, ele proporciona energia para o corpo ter uma maior disposição para realizar as tarefas que surgirem para ele. Então, eu peço que você guarde essas 3 palavras: ajustar, equilibrar e energizar. Agora, como a gente pode reproduzir isso? Para que você entenda, eu preciso falar um pouco sobre o tema fáscia. A fáscia ela é um tecido que está presente em todo o nosso corpo, recobrindo músculos e órgãos, constituindo todo o nosso corpo. A fáscia ela funciona como se fosse uma teia de aranha. A teia de aranha ela tem uma pré-tensão para que quando um inseto fique preso nela, a teia vibre, informando a aranha que está na outra extremidade da teia que a comida chegou. O tecido facial ele é assim também. Cada estímulo que nós damos a ele, ele transmite essa informação para outras partes do corpo. Ele transmite essa informação para o cérebro. Se essa nossa teia interna, se ela estiver desequilibrada, com tensão ou com rigidez, a comunicação não acontece ou acontece de forma equivocada. Essa pretensão que é exercida pelo tecido facial, nós chamamos de biotensegridade. Com movimentos específicos no treinamento facial, nós conseguimos equilibrar essas tensões. Uma característica muito importante para o nosso tema é que existem movimentos que trazem a energização da fáscia. Sim, meus amigos, a fáscia também pode acumular energia, como se fosse uma mini bateria, um capacitor ou um booster, para que você use essa energia em momentos específicos ao longo de uma atividade, ao longo do seu dia. Falamos então que treinando a fáscia, nós conseguimos melhorar a comunicação, equilibrar as tensões e acumular energia. Entendeu como casou com a pandiculação? Só relembrando o que eu acabei de falar. Na pandiculação, nós ajustamos as tensões, equilibramos os tecidos e energizamos o corpo. E no treinamento facial, nós ajustamos as tensões, equilibramos os tecidos e guardamos energia. Viu como uma coisa casa com a outra? Cá entre nós, eu vou chamar isso então de pandiculação facial. Que tal fazer uma pandiculação facial comigo?
Para a gente fixar melhor a diferença do alongamento para a pandiculação facial, nós vamos agora transitar do alongamento para a pandiculação facial, iniciando pelo alongamento. Então, se acomode de uma forma confortável no seu banco ou na sua cadeira, enraize os seus pés lá no chão, entrelaça os dedos e leva os teus braços lá para o céu. Observa que existe uma oposição entre os glúteos e as suas mãos. Sustenta o movimento, esparrama os glúteos para liberar sua lombar, ganhar mais espaço na sua coluna. Fica aí só mais um pouquinho, sustenta o movimento. Faça agora uma inclinação para a sua esquerda e observa que você vai ganhando espaço na lateral direita do seu corpo. Alcança o braço em oposição aos glúteos. O glúteo do lado direito ele enraiza mais no banco. Você alcança o braço em oposição. Transita para o seu lado direito e agora você vai ganhar espaço no seu lado esquerdo. Então enraiza mais o glúteo esquerdo, alcança mais o braço esquerdo em oposição e sente o alongamento que acontece na lateral do seu corpo. Volta para o centro, encontra a sua linha média novamente. Descanse os seus braços, feche os teus olhos e observa as suas sensações. Eu sinto o meu corpo com mais espaço, como se eu tivesse crescido de tamanho. Eu sinto uma expansão maior dentro do meu corpo, eu sinto minha coluna mais ereta, eu sinto minha postura mais organizada, eu sinto um corpo mais leve, mais relaxado. E agora nós vamos experimentar a pandiculação facial. Posicionamento de corpo é o mesmo do alongamento, pés enraizados no chão, glúteos esparramados no banquinho ou na cadeira. Entrelaça os dedos e a força ela vai partir do centro e ela vai crescendo para as extremidades do seu corpo. Então, cresce trazendo uma força para o seu corpo, vai encontrando lá o centro, cresce. Sente que tem mais energia, uma tensão maior. Flete o seu corpo para um lado, alcança longe, observe que as suas costelas elas vão se abrindo, as suas articulações ficam mais rígidas, o seu corpo com mais energia fluindo. Vai voltando para o centro para trocar o lado. Alcança longe, ganha espaço, espreguiça suas costelas para um lado, ao mesmo tempo que a sua mão cresce em oposição. Espreguiça lá no centro de novo. Solta os braços. Você pegou sentindo necessidade? Solta um suspiro. Fecha os olhos. Observe o seu corpo. Eu sinto o meu corpo com mais energia. O meu coração ele tá batendo até um pouquinho mais acelerado. É como se eu tivesse tomado uma injeção de endorfina. Eu sinto o meu corpo cheio de energia. Eu sinto os meus fluidos internos se movimentando de uma maneira mais intensa dentro do meu corpo. Além de tudo que eu senti no meu alongamento, com mais espaço na minha coluna, eu sinto minhas vértebras mais organizadas, com mais espaço entre elas. Eu sinto minha postura também mais organizada, mas eu sinto uma energia maior no meu corpo. E aí aqui eu quero evidenciar uma diferença muito grande entre o alongamento e a pandiculação facial. No alongamento, você alonga, você ganha espaço. Na pandiculação facial, você tem uma energia maior
que é colocada nos seus tecidos. Então você vai ter uma contração, você vai ter uma tensão maior nos tecidos, uma tensão maior nas articulações. Deixa eu fazer um relato pessoal aqui com vocês. Eu tenho na minha casa a prova viva da diferença do alongamento para pandiculação. O meu marido, ele costuma ter dores nas costas, principalmente na lombar. E para aliviar essas dores dele, ele faz uns exercícios, uns alongamentos em casa. Mas o que acontece? Pela manhã, quando ele acorda e ele pandicula, ele espreguiça na cama, ele costuma ter cãibras. E essa questão da cãibra é uma questão de predisposição genética. O pai dele tem cãibras, o avô dele tinha muitas cãibras, então ele trouxe isso aí nos genes dele. Mas por que eu tô falando essa questão do meu marido? Porque quando ele faz os alongamentos dele, ele não tem cãibra. Ele faz o alongamento com muita tranquilidade. Mas quando ele pandicula pela manhã, ele tem cãibras em lugares muito inusitados. Ele tem cãibra na cintura, ele tem cãibra no pescoço, ele tem cãibra nas mãos. E por que essas cãibras acontecem? Por conta da tensão. A questão que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte. Qual a diferença? Por que quando ele alonga, ele não tem cãibra e quando ele pandicula, ele tem cãibra? Por conta da tensão. E a tensão é ruim? Não. Lembra que eu falei da história da teia de aranha e tudo mais? Então, a gente precisa dessa pré-tensão no corpo para que a gente tenha uma melhor transmissão de força, para que a gente tenha uma melhor circulação dos nossos fluidos, para que a gente tenha uma melhor comunicação interna. Então, o que eu quero que fique fixado hoje aqui para vocês? Quando eu alongo, eu não coloco tensão no meu tecido. Quando eu pandiculo, eu coloco tensão no tecido. E aí, tá gostando do conteúdo? Então você já sabe, curte, compartilhe e se inscreva. Ative a sinetinha e deixe o seu comentário. Bom, nesse artigo eu li uma frase que eu acredito que resume bem tudo o que nós conversamos hoje. Que diz o seguinte: se o corpo tende a enrijecer, a pandiculação pode servir para restaurar a musculatura a um estado original de homeostase, de equilíbrio. Ela pode ajudar a restabelecer o tônus muscular postural, contribuindo para um movimento mais integrado. Enfim, a pandiculação ela pode ser uma forma de higiene neuromiofacial. Vejo vocês no próximo vídeo.